Eu sou deputado estadual de Minas Gerais. Há 20 anos e 20 anos na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Um estado que carrega a mineração no seu nome, Minas, né? E interessante que quase 20% dos 853 municípios de Minas e 787 distritos carregam em seus nomes algo ligado à mineração, seja através de pedras preciosas, de adjetivos dados à questão da mineração, nomes de serras, de rios, né? O último distrito criado em Minas Gerais, em Itumirim, é Rosário do Rio Grande. Está aí presente a questão da mineração. Nós temos Diamantina, Ouro Preto, Turmalina, Ouro Branco, Água Boa, Água Comprida, Águas Vermelhas, Cristais, Berilo, Ouro Verde, Ouro Fino, Pedra Bonita, Pedra Dourada, né? Santa Rosa da Serra, São Domingos do Prata. Então, cerca de 20% dos logradouros de Minas Gerais carregam o tema da mineração. E interessante que também, nos versos do poeta Carlos Drummond de Andrade, que escreveu Confidência de um Itabirano, carrega também o protesto de alguém que viu a sua pequena Itabira sendo destruída pela insanidade da Vale do Rio Doce, outrora Vale do Rio Doce. E é interessante que nas Confidências de um Itabirano, ele diz: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E é interessante que, ao terminar o seu poema, Confidências de um Itabirano, ele mostra um pouco da sua sina, que é a sina das Minas Gerais. E ele conclui: tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E por essa dor, é interessante que ele ficou até o final de sua vida em protesto, sem voltar a Itabira, pelo que ele encontrou. O buraco na serra, a poluição, a violação dos direitos humanos e, principalmente, essa dor com o buraco na alma, Interessante que, nesses 20 anos de Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, um dos temas que mais a gente tem debatido é a questão da mineração e a violação dos direitos humanos. E talvez, num primeiro momento, e é interessante também que as reuniões mais expressivas da comissão, até com 2.000, 3.000 pessoas, 500, 700, 800, foram sempre protestos a respeito das consequências da mineração. Mineração que cada vez mais, né, deixa sequela na vida de tantas pessoas. E quando tivemos em Minas Gerais recentemente uma audiência pública do novo marco minerário de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de mostrar que Minas hoje padece de um quarto mineroduto que está sendo construído. Em regiões como do norte de Minas e do Alto e do Médio Jequitinhonha, onde não tem água, onde a água já tem uma carência muito grande. E interessante e contraditório que um copo de água vale mais que um saco de minério. E hoje a gente padece, estamos vendo a questão de Cantareira, mas a região metropolitana de Belo Horizonte vive um problema grave, gravíssimo, né, da questão da escassez de água. E
E eu disse nessa audiência do Código Minerário que as políticas públicas de preservação, de resgate, de prevenção são muito tênues. Nem atrasados chegam, dado o poder enorme da mineração no Estado, que se construiu uma cumplicidade com os poderes públicos locais, quase que com fatalismo histórico, onde as medidas, as denúncias são mínimas. E é interessante que essa promiscuidade não se manifesta só no poder político, até no judiciário, onde a gente consegue algumas vitórias tênues, barrando projetos altamente poluidores, sem estudos de impacto ambiental, e onde a gente vê que, até no judiciário, na segunda instância, todas as medidas impostas pela mineração são derrubadas quando a gente consegue alguma vitória tênue na primeira instância. E o mais importante, foi afastado recentemente o secretário estadual de Meio Ambiente do PSDB, porque estava vendendo pareceres, licenças e autorizações falsas, sem relatórios de impactos ambientais, para mineradoras do Estado explorarem. Num verdadeiro absurdo, né? E a gente já viu de tudo lá na Comissão de Direitos Humanos, né? E a gente sempre diz o seguinte, já vimos lá denúncias de trabalho escravo. No ano passado recebemos denúncia que na Anglo América, em Conceição do Mato Dentro, estava tendo ocorrência de trabalho escravo. No mês de dezembro, a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal do Trabalho, e um grupo que nós temos de combate ao trabalho escravo, identificou em Conceição do Mato Dentro haitianos submetidos a trabalho escravo, que foram resgatados por essa força-tarefa. Uma denúncia apresentada na Comissão de Direitos Humanos. E na época a empresa disse que era de empresas terceirizadas, como se ela não tivesse responsabilidade com isso. Pois bem, continuando a investigação, em março desse ano, foram constatados trabalho escravo na obra direta da própria Anglo América, nordestino submetido a 18 horas, 17 horas de trabalho em maquinário pesado. E interessante que a própria Anglo América pediu autorização à Delegacia Regional do Trabalho para ampliação da jornada, e essa autorização foi negada. E mesmo assim, esses trabalhadores foram resgatados na própria Anglo América. E eu pergunto, nós vamos assistir isso até quando? Até quando situações como essa vão se repetir? Mas isso não é tudo. Isso não é tudo, né? Tivemos também denúncias de trabalho infantil, isso há 10 anos atrás na mineração, no corte de pedras em Ouro Preto. Denunciamos, houve constatação, deslocamos para lá com a Polícia Federal, com o Ministério Público do Trabalho, e agora recente, a FITIENG, que é a Federação dos Trabalhadores de Indústrias Extrativas, há 6 meses atrás, levou denúncia de ocorrência de trabalho infantil em Alpinópolis, no sul de Minas. Então, hoje a mineração se mantém com a exploração do trabalho infantil, né? Denúncias também de pistolagem, de intimidações, onde essas mineradoras trabalham com oficiais da reserva da Polícia Militar, oficiais intermediários de nível superior, né, para cuidar da segurança e que fazem intimidação e verdadeiro terrorismo. Pasmem vocês, uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós mandamos a denúncia para essa comissão com as notas taquigráficas, foi ameaçada e impedida de executar seu trabalho em área privada e área pública no município de Conceição do Mato Dentro. 3 professoras da Universidade Federal. E ao recorrerem à polícia, não tiveram
Nós encaminhamos também para a Corregedoria da Polícia Militar o apoio necessário, onde até essas milícias privadas impedem que proprietários legítimos entrem em suas pequenas propriedades. Então eu acho que hoje, mais do que nunca, se tem que ter um olhar para o minério que está embaixo da terra, tem que ter um olhar para o meio ambiente que está acima da terra, tem que ter um olhar para as pessoas que estão acima da terra. E ao discutir o novo Código Minerário, isso tudo tem que ser pensado e discutido. Até quando nós vamos ser pasto de rapina dessas mineradoras predadoras, né, que eu digo trabalham com a mentalidade do século XVIII e XIX e que abastecem um mercado internacional que se diz de primeiro mundo. Então, eu acho que a gente não pode admitir isso. E eu digo para vocês, terminando com Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tem uma pedra que atropela e mata a gente. E a Vale do Rio Doce, Anglo América, Ferro e tantas outras mineradoras menores, hoje são as pedras que se abatem sobre os direitos humanos de muitas e muitas comunidades em Minas Gerais, cada vez mais desprotegida, e governo federal e governo estadual omissos, né, coniventes, em alguns momentos cúmplice com a situação dessa. Lamentável.